Olá a todos, aqui é a Prof. Ari. Estamos aqui para a nossa aula de número 23 para dar continuidade acerca da pandemia recente, né, da Covid-19. Entender o histórico dessa pandemia e conversarmos mais acerca do seu impacto e das suas repercussões. Bem, em 31 de dezembro de 2019, houve o primeiro alerta da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, alertando para o caso de um novo vírus que estava causando uma nova pneumonia, inicialmente ali na cidade de Wuhan, na China, né, numa das províncias chinesas. E que se tratava de um tipo de coronavírus, ou seja, o coronavírus é um tipo de vírus que já existia e a Covid-19 vem como uma das suas mutações, vamos dizer assim, né? Depois, vejam, ó, só uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que se tratava realmente de um novo tipo de coronavírus e que estava se espalhando rapidamente pelo país, causando doenças respiratórias bem graves, inclusive levando vários infectados a óbito. Do coronavírus já foram identificados 7 tipos dele ao longo da história recente, aliás. E esse vem sendo tido como um dos mais, de uma proliferação mais rápida e também de um dos mais letais. Logo após, em fevereiro de 2020, a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, também vem fazer o alerta para todos os países pan-americanos. No Brasil, houve uma maior ênfase na pandemia da Covid-19 logo após o Carnaval de 2020, que aconteceu no início de fevereiro. E aí começaram as primeiras ações políticas, tanto de governo federal quanto de governos estaduais, para conter esse vírus enquanto os institutos de saúde buscavam entender do que se tratava e a partir disso poder publicar quais seriam as medidas de prevenção e contenção dessa pandemia. Em 25 de abril, já foi considerado uma pandemia a nível mundial, sendo que a partir do início de maio, foi entendido como um vírus que já estava em todos os continentes, vamos dizer assim, né? E se entende por pandemia justamente quando o vírus tem todas essas características de uma grande e rápida proliferação a nível regional, né, pegando ali uma grande região, ou no caso da Covid-19, a nível global. Em relação a teorias, nós começamos a discutir isso na aula passada, que é uma doença zoonótica, que provavelmente, segundo primeiras pesquisas, o morcego infectou os suínos, e os suínos
infectaram o ser humano através do consumo da carne, né? E, e isso gerou as primeiras infecções nos seres humanos. Então, a questão da linha do tempo, como eu falei, a partir de janeiro, não, de fevereiro de 2020, que foi tida enquanto pandemia em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, logo após, né, dias após ao carnaval, sendo que o primeiro caso oficial registrado no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020. Ou seja, primeiro foi algo que repercutiu na Ásia, né, começando ali pela China, depois se espalhando por toda a Europa, e aí vindo para o continente americano e infectando também aqui no Brasil. A partir dessa grande pandemia, né, desse grande grau de infecção no mundo todo, foram declarados os lockdowns e quarentenas. Então, o que é quarentena? Segundo instruções da OMS, quarentena seriam as pessoas ficarem em casa em isolamento social, não tendo contato com pessoas de fora do seu círculo familiar residencial. Sendo que essa quarentena não tinha um prazo em específico, né? Cada governo estadual estabeleceu seu prazo de quarentena. E o lockdown seria o impedimento de que comércios e serviços funcionassem normalmente. Somente os serviços essenciais estavam funcionando nesse período, mas com muitas restrições, né? Por exemplo, somente os hospitais, supermercados com horário reduzido, farmácias com horários reduzidos, algumas indústrias, empresas de produtos e serviços essenciais que estavam funcionando. Fora isso, foi estabelecido, né, um fechamento de todo o comércio, de toda a movimentação comercial e de serviços. Em junho do mesmo ano, de 2020, quando muitos pensavam que teria uma melhora em relação aos casos devido a lockdown, quarentena, se percebeu que o vírus ainda continuava, a pandemia continuava, mas muitos lugares passaram a flexibilizar esse lockdown por fatores econômicos. E aí veio uma instituição da OMS em relação à utilização de máscaras para proteger boca e nariz, né? Principalmente aí máscaras descartáveis, para que as pessoas que tivessem necessidade de circular socialmente, o fizessem com o maior nível de proteção possível. Então, uso de máscaras, asepsia de calçados, de mãos, e aí veio uma grande alta da utilização de álcool em gel, por exemplo. Em setembro de 2020, tem-se um primeiro balanço. Mais de 27 milhões de casos confirmados em todo o mundo, isso em mais de 200 países, e até aquele momento, mais de 900 mil mortes por Covid em todo o mundo.
tá? Esses são dados oficiais da OMS. E a partir daí, desse final de 2020, começaram os projetos de vacina, que foram cerca de 200 projetos de vacina iniciais. Hoje a gente sabe que não foram todos esses projetos que foram para frente, que deram certo, mas que a campanha de vacinação se efetivou, né? Hoje falando em 2022, grande parte da população já foi vacinada. No início de 2021, houve um segundo balanço em relação à Covid-19, em que o lockdown já não existia mais, quarentena era indicada para quem apresentava sintomas da doença, quarentena aí de 7 a 14 dias, e as pessoas voltaram a conviver em sociedade, ainda com algumas restrições, porém ainda fazendo uso da máscara facial. Também, a partir daí, foi divulgado um calendário de vacinação, começando aí pelos grupos prioritários e depois conforme faixa etária, né? Nós vamos continuar tratando desse assunto para a próxima aula, trazendo dados um pouco mais atuais, aí entre 2021 e 2022, sobre o assunto.